Senhoras e senhores deputados, na Praça da República, onde se situa um dos mais emblemáticos edifícios do Conselho, o Quartel das Esquadras, um edifício incluído na Zona Especial de Proteção das Muralhas da Praça, ou a bela Igreja da Misericórdia, situa-se também o edifício de 2 pisos que a Caixa Geral de Depósitos ocupa há mais de 30 anos. Por ali subsistem alguns teimosos pequenos negócios, como um mini-mercado, uma sapataria, um café e a famosa ginginha da Amelinha. Para mim, isto é uma bomba, afirma um dos proprietários dos referidos negócios do bar, que num misto de desalento e indignação lamenta: quem ia à Caixa representava entre 10% a 15% da clientela da minha casa, que já está aberta há 22 anos. Nos dias de semana, desde o encerramento do balcão, já se nota bem a diferença. Outros que se aproximam acrescentam: o país interior está a morrer, mas também lá por Lisboa é que o estão a matar. Almeida, estrela do interior, magnífica aldeia histórica de Portugal, será a única sede de conselho do país a ver-se privada dos serviços de tesouraria da Caixa Geral de Depósitos, indispensável ao normal funcionamento diário de todas as repartições públicas ali existentes, dos pensionistas, dos imigrantes, população idosa e toda a demais população deste conselho. E então, perguntam alguns, quais são afinal as consequências da extinção de uma tesouraria de um balcão como este? Por exemplo, um pensionista dos cerca de 2.500 deste Conselho, que não tenha cartão de débito associado à sua conta e a larga maioria não tem ou então não sabe utilizar, ou caderneta com código, passa a ficar privado, entre outros serviços básicos, de efetuar depósitos ou levantamentos em dinheiro ou cheque, efetuar pagamentos obrigatórios na Caixa com o documento único de cobrança, operações cambiais, pagamentos ao Estado ou pedidos de financiamento. São assim uma espécie de cidadãos de segunda, os que vivem lá longe, num interior esquecido, ou apenas usado em belos dias de proclamações políticas. Aqueles para quem, quando alguma coisa corre mal aqui pela capital, é sempre para eles que invariavelmente sobra a despesa. São aqueles para quem uma qualquer dificuldade numa das repartições públicas que ali subsistem, como o Tribunal, o Notário, as conservatórias de registro, o Serviço de Finanças, o CTT, as escolas, o Centro de Saúde, o posto da GNR ou mesmo a Câmara Municipal, se tornará num permanente calvário de necessárias viagens até Vilar Formoso, percorrendo 30 km de ida e volta e pagando cerca de 25 euros por cada uma delas, com pensões de cerca de 200. Sim, porque estamos a falar de um concelho que não tem transportes públicos, nem diários, nem semanais, nem mensais, e que, pese embora tenha cerca de 8.000 habitantes, tem também 518 km² de território, onde cabem, portanto, várias Lisboas. E muito património para proteger e valorizar, potenciando a economia local, gerando empregos e fixando muita gente que ali escolheu educar os seus filhos e que tem exatamente os mesmos direitos que qualquer outro cidadão que resida numa outra localidade do litoral do país. Mas contra todas as expectativas, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, no passado dia 30 de maio de 2016 e após um árduo trabalho, o município de Almeida conseguiu ver incluído o seu nome na candidatura partilhada a Património da Humanidade da Unesco. Candidatura esta conjunta com os municípios de Elvas, Marvão e Valença, que alcançou finalmente a inclusão das fortalezas abaluartadas da Raia na lista indicativa de Portugal a Património Mundial, representando para o país o reconhecimento internacional de um património ímpar no contexto da civilização europeia, com exemplares únicos de arquitetura militar, de cultura e de história, com caráter de excepcionalidade tal que é potenciador da conservação deste legado e dinamizador da cultura e do turismo. E isso mesmo afirmou o Sr. Presidente da Câmara de Elvas, que após a classificação do Unesco em 2012, refere ter o turismo da sua cidade aumentado 320%, pois passou a ser procurada por visitantes de vários países do mundo. Já no que respeita à Vila de Almeida e à sua belíssima fortaleza com forma de estrela de 12 pontas, e ao mesmo tempo que o Sr. Ministro da Cultura e dos Negócios Estrangeiros apadrinham a sua importante candidatura, ao mesmo tempo o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças anunciam-lhe o encerramento do balcão público. E ainda ao mesmo tempo, como se só uma desgraça não bastasse, a sua Ministra da Administração Interna anuncia-lhe, com dias de diferença, o encerramento durante o período noturno do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira na mais importante fronteira terrestre do país. Mas fiquem tranquilos, senhores deputados, parece que foi também acordado com os potenciais malfeitores que, doravante, naquelas bandas, apenas se trabalhará em horário diurno. Senhoras e senhores deputados, o balcão da Almeida, diga-se em bom da verdade, não paga qualquer renda, pois as instalações são próprias e o seu staff de funcionários e gerência são exatamente os mesmos que hoje permanecem na delegação de Vilar Formoso. Ou seja, desenganam-se aqueles que acham que iriam ali poupar algum cêntimo. Essas tais pretensas poupanças de um plano de reestruturação que ninguém conhece
e que o tal Sr. Secretário de Estado Adjunto das Finanças apenas anunciou por hora que até 2020 haverá uma redução de 2.200 trabalhadores. Mas afirmou também o mesmo governante que a decisão de encerramento dos balcões cabe à administração da Caixa e que a posição do Governo foi apenas a de fazer um conjunto de orientações de critérios a seguir. Quais critérios, Sr. Ministro das Finanças? Que por estes dias desapareceu e quando é este tema demite-se, mas sorri sempre muito. Que critérios? Aqueles critérios objetivos, universais, transparentes, os que atendem às especificidades do território de baixa densidade e ao seu perfil demográfico, ou os que acautelam, por exemplo, o princípio da equidade? Ou, ao invés, aqueles que estão em total divergência face à Estratégia Nacional de Coesão Territorial e às políticas públicas de valorização do interior? Aquele programa aprovado por este Governo e desenvolvido pela Unidade de Missão, com 164 medidas estratégicas que iriam salvar os nossos territórios do interior. Uma vergonha. Bem me recordo de ter ouvido precisamente em Vilar Formoso a senhora professora doutora Helena Freitas fazer o anúncio deste fantástico programa, que até agora para o Conselho e Gentes da Almeida apenas trouxe encerramentos e abandono do território. Aqueles que daqui teceram loas a este anúncio e desdenharam das propostas do PSD para a constituição de um estatuto de territórios de baixa densidade, agora dúvidas já não terão que se esse estatuto tivesse em vigor, esses serviços públicos jamais seriam colocados em causa, com ou sem lucros associados. Mas uma dúvida subsiste na população do Conselho de Almeida. Porquê é que tem que se encerrar tantos balcões da Caixa? Será que isto tem alguma coisa a ver com a sobrecapitalização? Será que a injeção de capital público por opção deste Governo foi superior àquilo que seria efetivamente necessário? E como contrapartida imposta pela Comissão Europeia à redução de custos e de infraestruturas veio a verificar-se ter de ser superior ao que seria expectável? Uma coisa é certa, esta é a opção deste Governo. E o mais estranho de tudo é que, sem qualquer razoabilidade na invocação de qualquer critério de racionalidade económica, associado àquilo que deve ser a prestação de um serviço público pago por todos nós contribuintes, é ver aqueles que antes defendiam a banca pública agora favorecerem com as suas erradas decisões precisamente a banca privada. É mesmo de um cinismo atroz. É assim, senhores deputados do PS, do Bloco e do Partido Comunista. É agora, nestes territórios, só lá fica, vejam lá, em exclusividade, os privados, e estranhamente, na grande maioria das localidades, é sempre o mesmo privado. A Almeida é a única sede de concelho que vê tristemente o seu balcão da Caixa Pública encerrar, mas parece que o plano de cortes proposto foi repensado e, afinal, alguns balcões saíram da tal lista negra. São Vicente da Beira, em Castelo Branco, foi repensado, e bem. Será que é por ser um território liderado pelo PS? Teixoso, na Covilhã, foi repensado, e bem. Será que é por ser uma junta de freguesia do PS? Mourão, foi repensado, e bem. Será pela mesma razão? Será que é o PS quem governa o seu território? Lajes do Pico, nos Açores, Vila Praia de Âncora, todos bem repensados, em minha opinião, e todos do PS. Senhoras e senhores deputados, a Caixa Geral de Depósitos é um banco do Estado, isto é, de todos os portugueses, não é um banco como os outros. Se a Caixa não existe para atender a determinados fins de interesse público, para que é que serve então? A Caixa não pode, depois, deixar de ter em conta no seu plano de reestruturação a adaptação de regras de eficiência que tenham em conta também a existência de serviços e objetivos mínimos de serviço público e que continuam a justificar precisamente a sua propriedade pública. Por último, independentemente destes aspectos, não é concebível que uma empresa pública como a Caixa se considere em condições de não receber presidentes de Câmara, que representam as populações dos seus concelhos, e de não explicar as alternativas que têm para suprir as falhas do tal plano de reestruturação. Não é aceitável o que se está a passar e que um Primeiro-Ministro e Ministros considerem normal e justificável não responderem perante o Parlamento, ou que as administrações de empresas públicas tratem autarcas nos termos em que a Caixa tratou o Presidente da Câmara de Almeida. São devidas explicações às populações e aos seus autarcas, com respeito e não com soberba e arrogância. Por Almeida, e a propósito de épocas idas em que os franceses invadiram os nossos territórios, gritava-se com galhardia: alma até Almeida. Agora os seus autarcas avisam: há guerras que se ganham e que se perdem, mas garanto que a nossa luta vai continuar. E porque os mesmos soldados à época reiteraram até à exaustão, e de Almeida em diante, alma sempre. E porque o povo da Almeida, que hoje aqui também está presente entre nós, tem toda a razão, disse. Muito obrigado, senhora